Volume 5. Misticismo, Religião e Medicina Popular. Crença no sobrenatural é a expressão que melhor pode resumir as manifestações folclóricas de que vamos tratar neste volume. Crença pode ser definida como fé, convicção, e sobrenatural é algo acima da natureza, além do homem. Aquilo que não se vê, mas que, segundo se crê, age e produz efeitos. Vamos tratar neste volume das manifestações da fé popular, das crenças populares em Deus, em santos, em orixás, em espíritos benzedores e curandeiros. Crença em que a abstenção ou a prática de determinada atitude podem evitar algum mal ou trazer algum benefício, que podem acarretar sorte ou afastar o azar. Segundo uma definição do termo misticismo, ele pode ser considerado como uma disposição para crer nas realidades invisíveis ou sobrenaturais. Comecemos por alguns adereços a que se atribui alguma espécie de força ou poder. Amuleto. Pequeno objeto a que se atribui mágicos poderes de afastar malefícios ou doenças, como por exemplo um pé de coelho. Talismã. Objeto de tamanhos variados, às vezes marcados por alguns sinais que se acredita capaz de atrair boa sorte. Funciona como tal o trevo de 4 folhas. Figa. Pequeno objeto que representa uma mão fechada, estando o polegar entre os dedos indicador e médio. É usada como amuleto ou como talismã. Patuá. Saquinho de couro que se traz ao pescoço, que protege seu portador de maus olhados e outros males. Vamos ver agora as crendices e superstições. São termos usados para designar os receios e as crenças populares de que se evitar ou praticar alguma atitude pode trazer boa sorte ou impedir que algum mal aconteça. Por exemplo, ao bocejar, faça uma cruz na boca para evitar que forças ruins a adentrem. São termos também utilizados em referência a maus presságios que alguns sinais, independentes da vontade humana, podem representar. Por exemplo, uma coruja pousar na janela pressagia a morte de parente próximo. Mas, felizmente, podem também ser usados em alusão a bons presságios, como, por exemplo, açúcar involuntariamente derramado na mesa é sinal de dinheiro para quem o derramou. Às vezes, a consequência para quem não evitar determinada atitude é prevista. Por exemplo, não se deve apontar estrelas, pois isso faz nascer verrugas no dedo. Algumas superstições são universais, como as relacionadas ao número 13. Há notícias de que o horror a esse número fez com que em alguns hotéis da Europa excluíssem o 13 da numeração de aposentos. São várias as superstições em torno desse número. Historicamente, muitos relacionam essa superstição à última ceia de Cristo, mas há quem a associe a outros episódios anteriores, como no Egito, por exemplo. Vejamos alguns exemplos. Maus presságios. Galo cantar fora de hora. Quadro cair da parede. Cruzar com um gato preto. Dizem também que não presta deixar quadro torto na parede, passar debaixo de escada, vestir roupa do avesso. Andar de costas traz agouro para a mãe da pessoa. Bater na madeira 3 vezes afasta o azar.
Quando sentimos a orelha quente, é sinal de que alguém está falando de nós. Se for à esquerda, está falando mal. Se for à direita, bem. Se sentir coceira na mão, preste atenção. Na direita significa dinheiro, na esquerda é dívida. Para evitar a embriaguez, deve-se beber segurando uma chave. No dia do casamento, o noivo só pode ver a noiva na igreja. E assim por diante. Presságios de morte. Angústia de quem vive. A única certeza de incerta hora, a morte, é o que causa o maior dos medos, o último dos desafios a ser vencido, o mais ferrenho inimigo para se derrotar, de modo que de tudo se há de fazer para combatê-la, mas apenas adiando-a, porque a morte fatalmente um dia chegará. Acredita-se ser presságio de morte. Cachorro pertencente à família uivar de madrugada. Um passarinho morrer dentro de casa. Cheiro de vela dentro de casa, sem que nenhuma esteja acesa. Outras superstições ligadas à morte. A perda ou a quebra de uma aliança de casamento. Isto significa que logo morrerá o marido ou a mulher. Não se deve pular túmulos. A alma do defunto tentará puxá-lo para a cova brevemente. A porta abrir sozinha é sinal de visita da morte. Quebranto e mal-olhado. Quebranto ou mal-olhado designam o malefício de que são vítimas as pessoas que foram olhadas com maus olhos. É uma crença universal e muito antiga. Para os antigos romanos, esse mal era chamado fascinato. O poeta Pércio, em uma de suas sátiras, já se referia a fios coloridos colocados em bebês para evitar ataques de olhares ruins. Os árabes, para evitá-lo, dizem Mashallah, ou seja, o que Alá quiser. É conhecido também como Evil Eye em inglês, Böser Blick em alemão, Mal de Ojo em espanhol. No Brasil é popularmente conhecido como mal-olhado ou ainda olho grande ou olho gordo. Acredita-se que existam pessoas que, mesmo sem o saber ou sem más intenções, são portadores de olhos tão agourentos que são capazes de fazer com que uma planta morra apenas por contemplá-la. Os sintomas mais comuns são olhos lacrimejantes, bocejar reiterado, moleza, perda de apetite. Para preveni-lo, existem os amuletos a que já nos referimos. E para combatê-lo, nada melhor do que orações, benzeções e simpatias de que logo iremos tratar. Feitiçaria. A fé é a causa do enfeitiçamento e do feitiço. Uma vontade forte domina a outra que é fraca. Todas as maravilhas da magia são realizadas pela imaginação e a fé. O termo magia diz respeito às práticas levadas a efeito com fundamento na crença de que poderes ocultos e sobrenaturais intervirão para causar um bem ou um mal. Feitiço, por seu turno, é parte oposto daquela magia. É a magia negra que abarca os pactos com entidades malignas e rituais, onde se usa de tudo que existe de sórdido e medonho. Feitiçaria, entre nós, é hoje denominação genérica para todas as práticas de magia popular, uma miscelânea de elementos africanos, ameríndios e católicos somados à bruxaria europeia. Vale tudo para realizá-la. Usar fios de cabelos da pessoa desejada ou roubar algum pedaço de roupa. Nessas práticas, geralmente, se recorre a espíritos que, segundo se crê, são seres vivos depois de mortos, mas sem um corpo, e visíveis apenas aos que têm dom para tanto. Simpatias. Pode ser considerado uma espécie de magia caseira, como se fosse um feitiço homeopático. Simpatia, em folclore, é a prática de determinado ritual para se obter algo que se deseja, mais simples que a feitiçaria, pois não são necessários espíritos nem ingredientes difíceis de se obter. Às vezes, recorre-se apenas à ajuda de santos católicos. Um bom exemplo é colocar um ovo sobre um muro, oferecendo-o a Santa Clara,
para que ela faça parar de chover. Há simpatias para os mais diversos fins. Ainda hoje temos oportunidade de ver mães recomendando a seus filhos, quando lhes cai algum dente de leite, que o jogue no telhado, dizendo: dentinho, dentão, jogo fora um ruim e Deus me dará um bom. Ou para acalmar uma casa onde estão acontecendo muitas brigas, jogar uma pitada de sal em cada canto da casa. Contra quebranto. Para livrar-se de mal olhado, acredita-se que funciona colocar um galinho de arruda dentro de um copo d'água com 2 pedrinhas de sal grosso. A cada 7 dias deve-se mudar o galinho de arruda. Ainda a título de exemplo, vejamos algumas simpatias amorosas. Para conquistar um alvo amoroso, escreva o nome completo da pessoa amada num papel em branco. Arranje uma maçã e faça nela um pequeno furo. Coloque o papel com o nome da pessoa, bem dobrado, naquele orifício, juntamente com mel e açúcar. Feito isso, vá a um jardim, fique de costas para ele e jogue a maçã sem olhar para trás. Vamos ver uma outra simpatia amorosa. Faça um chá de camomila bem forte. Pegue qualquer peça de seu vestuário e coloque o chá a ferver. Quando a fervura subir, diga concentradamente: tomando a minha bebida, vou ser a tua querida. Guarde a infusão e, na primeira oportunidade, ofereça ao rapaz por quem estiver apaixonada e repita mentalmente a referida frase, que ele se encantará por você. Orações populares. Do latim oratus, oração significa pedido, súplica, dirigida a Deus ou a santos. Trataremos nesse tópico de orações populares, ou seja, aquelas elaboradas pelo povo que não aprendemos na Igreja Católica ou em qualquer outra religião, mas sim com nossos pais, avós e outros parentes mais velhos. Por exemplo, para afastar assombrações. De toda aflição, de toda agonia, livrai-me Jesus, José e Maria. Para afastar cobras. São Bento, água benta, Jesus Cristo no altar, amarra bem essa cobra para Filho de Deus passar. Quando cai um cisco no olho. Santa Luzia passou por aqui com seu cavalinho comendo capim. Pediu-me pão, disse que não. Pediu-me vinho, disse que sim. Para afastar o medo na hora de dormir. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Que a Virgem Santíssima me cubra com seu divino manto, para que eu não tenha medo nem pavor, nem de noite nem de dia, nem ao pico do meio-dia. Orações fortes, rezas fortes ou rezas bravas. São preces veementes, fortíssimas, em que se clama com toda a força interior da alma a intervenção de divindades em momentos cruciais, em casos extremos. Vejamos um exemplo. Oração das estrelas. Deve ser rezada com uma faca virgem na mão, apontando-a para uma estrela. Minha estrela reluzente, aquela que mais brilha no céu, vai até o coração de fulano, com a coroa fechada da mãe de São Lucas, Santa Isabel. Está detida a coroa em confiança de ouro, na mão, na cama. Se estiver dormindo, não dormirá. Se descansando, não descansará, enquanto comigo não vier falar. As estrelas se levantam em fatias, na mão consagrou, na missa celebrou o cálice. Não levantará enquanto comigo não vier falar sem demora. Padecerá ao pé da cruz fulano. Assim seja. Benzeções. Benzedores são pessoas que, para curar doentes, afastar mal-olhado ou acalmar crianças, fazem orações geralmente murmuradas com um galho de arruda ou outro adereço, com o qual, chegando quase a tocar o rosto ou a cabeça de quem se está benzendo, vai fazendo o sinal da cruz ou outros movimentos. Os benzedores ou benzedeiras são, em geral, pessoas mais idosas, gente simples do povo. Poucos são os que fazem suas orações em voz alta, ou que as transmitem. Dizem que se o fizerem, perderão a força. Vamos ver um exemplo de benzeção para curar dor de cabeça.
O benzedouro com uma flor amarela ou uma pétala de flor amarela, fazendo cruzes sobre a cabeça do doente, vai dizendo: Eu te benzo em cruz entre o sol, a lua, as estrelas e as 3 pessoas da Santíssima Trindade, rezando a seguir uma Ave Maria e um Pai Nosso. Correntes votivas. Correntes votivas, ou simplesmente correntes, são mensagens que se enviam pelo correio, hoje até pela internet, ou são deixadas sob as portas ou nas caixas de correspondência das casas, cujo conteúdo geralmente é alguma oração destinada a santos católicos, em que o misterioso remetente garante que, se a mensagem for retransmitida pelo destinatário, este receberá alguma graça ou verá atendido algum pedido que fizer, dependendo da mensagem. Encontra-se no texto prazo e o número de cópias que deve enviar a outras pessoas para que seu pedido seja atendido. Se não o fizer, quebrando a corrente, alguma desgraça lhe sucederá. O medo das ameaças, às vezes mortais, que essas cartas apresentam, faz com que essas correntes, no mais das vezes, não sejam rompidas. Exemplifiquemos com esta. Faça 3 cópias iguais a esta. Envie ou entregue a 3 pessoas de sua estima dentro de 7 dias. Peça 3 graças. Guarde esta cópia e faça 3 orações diariamente durante 7 dias para São José. Esta corrente chegou até você como sinal de sorte. Mas, se for quebrada, dentro de poucos dias um grande castigo sofrerá quem a quebrar. Houve quem a quebrou que perdeu a vida por isso. Promessas e ex-votos. Ex-voto é uma expressão em latim que significa em virtude de, em razão de. Assim, promessas e ex-votos são considerados sinônimos. Ex-voto é mais usado, no entanto, em referência a objetos oferecidos a santos por causa do atendimento de um pedido que algum destes se fez. Esculturas de cabeças, pernas, mãos, braços de cera, barro ou madeira, alusivos a uma parte do corpo curada por algum santo, retratos, flores, velas e muitos outros são colocados pelos devotos em lugares considerados sagrados, sob os pés da imagem de algum santo, em agradecimento ou em cumprimento de uma promessa. Promessa é a palavra mais utilizada para se referir a uma obrigação que alguém, devoto de um determinado santo, assume com ele, caso tenha seu pedido atendido. Há quem já cumpra a obrigação antes do pedido atendido, tamanha a fé e a confiança que dedica ao santo de sua preferência. Por exemplo, não cortar o cabelo ou a barba até alcançar a graça solicitada. Acredita-se também que sofrerá um grande castigo aquele que, sendo atendido, não cumprir uma promessa. Religiões populares. Podemos chamar de religiões populares aquelas não oficiais. Não possuem uma unidade de culto devido às suas diferentes origens, ainda que exista uma estrutura identificadora e carecem de uma autoridade única para mantê-las. Elas não têm uma codificação, não há sagradas escrituras em que se baseiam. A transmissão dos conhecimentos e procedimentos é oral. Como exemplo temos o candomblé. É do vocábulo banto, candombili, que significa culto, oração. Candomblé é uma religião introduzida no Brasil pelos escravos africanos, especialmente os de origem nagô, banto e jeje, que se caracteriza pelo culto a divindades representativas das forças da natureza, os chamados orixás. Por exemplo, Iemanjá, a rainha do mar, ou Iansã, a senhora dos ventos e das tempestades. Os orixás são também denominados santos pelos seus adeptos. O termo candomblé é usado para significar tanto a religião como o templo em que esta é praticada, a que também se denomina terreiro. O mais alto grau hierárquico num terreiro é o de Babalorixá, pai de santo, se mulher, e Alorixá, mãe de santo. O ritual religioso do candomblé não é celebrado diante de altares. Consiste em danças rituais desenvolvidas nos terreiros pelos filhos de santo, sob o ritmo envolvente dos agogôs,
e dos atabaques, instrumentos considerados sagrados. Segundo creem os adeptos do candomblé, os orixás, durante o ritual, incorporam-se nos filhos de santo, ou seja, baixam nos terreiros. Para cada orixá é dedicada uma dança, um canto e uma indumentária especial, assim como uma comida, uma saudação específica, etc. Acredita-se que cada pessoa tem um orixá que lhe rege a cabeça. Sincretismo religioso. É denominada sincretismo religioso a soma das mútuas influências das culturas branca, negra e indígena, principalmente a associação que fazem entre orixás e santos católicos. Disse, por exemplo, que Yansan é sincretizada com Santa Bárbara. Esse tal sincretismo remonta ao negro período da escravidão, quando eram violentas as reprimendas aos escravos que cultuassem seus deuses, quando pretendia se impor uma religião e negar todas as outras. Os escravos, então, adquiriam imagens de santos católicos, introduzindo-as em seus rituais, camuflando os verdadeiros deuses que cultuavam. Tais sincretizações permanecem, fazendo com que essa seja a grande marca brasileira nessa religião. Os iniciados sabem que os santos e os orixás não se confundem. Diversamente dos santos católicos, que são castos e impecáveis, os orixás possuem características, reações e sentimentos próprios dos humanos, pois o povo acredita até que eles namoram. Os orixás também estão presentes em outras manifestações folclóricas pertencentes ao ciclo carnavalesco, como os afoxés e maracatus. O culto a essas divindades africanas chega até os palcos dos teatros. A dança dos orixás é também representada por grupos parafolclóricos, a exemplo do grupo de expressões parafolclóricas Sabor Marajoara, de Belém do Pará, onde todos possuem indumentárias de palha. E do grupo parafolclórico Terra da Luz, de Fortaleza, Ceará. O mais importante de todos os orixás, veste-se de branco. Eles são também espetacularmente retratados por outros grupos parafolclóricos, tal como faz o grupo da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Vejamos alguns dos orixás mais cultuados. Oxalá, considerado o maior dos orixás na Bahia, sincretizado com Jesus Cristo. Xangô, orixá da justiça, do fogo, dos raios e trovões. Yansan, senhora dos ventos e das tempestades. Oxóssi, orixá da caça e das florestas. Ogum, o deus dos guerreiros. Oxumaré é representado pelo arco-íris, símbolo de todas as cores. Obaluaê, dos mais temidos, é a orixá da doença e da cura. Destaque para Iemanjá, Senhora do Mar, o mais conhecido dos orixás do candomblé. Aliás, ela é a mãe de quase todos eles. O culto a Iemanjá, sem dúvida, transcende os terreiros. Sua imagem é encontrada até mesmo em residência de católicos fervorosos, ao lado da de outros santos. Umbanda. Embora considerada por muitos um subproduto do candomblé, a Umbanda, mais forte da região sudeste, apresenta características próprias. Na Umbanda, os orixás são também reverenciados e, do mesmo modo, associados com santos católicos. No entanto, enquanto no candomblé o culto é dirigido aos orixás, na Umbanda, quem se manifesta, quem baixa, são espíritos de antigos índios e negros, os caboclos e pretos velhos e espíritos de crianças denominados erês. Essas entidades, incorporadas nos cavalos, os médiuns, orientam e aplicam passes nos frequentadores. O passe é a imposição das mãos na direção destes, irradiando-lhes energia, afastando-lhes influências ruins, inclusive espirituais. Eles são também conhecedores dos segredos das ervas e raízes, exercendo assim a função de curandeiros.
A Umbanda se distingue do Candomblé por misturá-lo com o espiritismo. Existe também o termo Quimbanda, usado para definir a parte da Umbanda que se volta à magia negra, a macumba. Lembremos que as consultas aos orixás são feitas através dos búzios, conchas ou coquinhos de dendê lançado pelo Pai de Santo num tabuleiro especial, cuja configuração permitirá a leitura pelo vidente da mensagem transmitida. Acrescente-se ainda que nessas religiões afro-brasileiras, além dos cerimoniais a que o público assiste, há também complexos rituais envolvendo inclusive animais, nos despachos e outros trabalhos que nelas são realizados. A recomendação das almas. Esse ritual ocorre por ocasião da Quaresma. A Quaresma se inicia após o término do Carnaval na quarta-feira de cinzas. Essa expressão decorre do costume religioso de carnavalescos que, como penitência dos excessos do Carnaval, participam de uma missa em que recebem do sacerdote uma cruz feita com cinza na testa. Trata-se de um ritual praticado durante a Quaresma, em que um grupo de pessoas que se cobrem com uma toalha ou lençol branco percorrem as ruas e visitam algumas casas, fazendo orações e entoando cânticos lúgubres em favor das almas penadas sofredoras que se encontram no purgatório. Os recomendadores realizam esse cerimonial em favor de almas indigentes pelas quais não há quem peça a intercessão em seu favor a Deus e aos santos. Durante esse fúnebre trajeto, os recomendadores não devem olhar para trás, sob pena de ver almas penadas seguindo o grupo. Perde-se no tempo a origem desse cerimonial que os colonizadores portugueses para cá trouxeram. Associa-se ele a medievais formas de se cultuar os mortos. Outras manifestações de religiosidade popular. Existem no Brasil várias e ostentosas festas populares de motivação religiosa. A título de ilustração, mencionemos as efusivas festas de São João que se realizam por todo o país, destacando-se as espaventosas festas nordestinas, especialmente as de Caruaru, Pernambuco, Campina Grande, Paraíba e São Luís do Maranhão, com mastros e fogueiras monumentais, quadrilhas, foguetório e muito forró, em meio às celebrações aos santos juninos. Além destas, temos o Círio de Nazaré, uma das mais espetaculares festas religiosas brasileiras que celebra Nossa Senhora de Nazaré. O Círio de Nazaré se realiza no segundo domingo de outubro em Belém do Pará. O nome se refere ao círio, ou seja, vela grande que integra a festividade. Nela se verifica uma enorme procissão de que milhões de pessoas participam. Existe também a lavagem da Igreja do Bom Fim. Realizada em janeiro em Salvador, Bahia, é um sensacional cortejo com participação de variadas manifestações folclóricas religiosas de diferentes crenças, culminando com a lavagem da escadaria da Igreja do Senhor do Bom Fim. No sul do país temos a festa de Nossa Senhora dos Navegantes. É uma festa que celebra a santa mais cultuada na região sul, a Nossa Senhora dos Navegantes, considerada a padroeira dos pescadores e navegadores. É realizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 2 de fevereiro. Ocorre também em outras localidades da região sul do país. Existem várias dessas festas populares religiosas espalhadas por todo o Brasil. Vamos acompanhar de perto uma delas. Das mais tradicionais do Brasil, a Festa do Divino, a celebração dedicada ao Divino Espírito Santo. Dizem os estudiosos que ela foi idealizada pela Rainha Isabel, mulher do rei Dom Dinis, na ocasião em que se construiu uma igreja em louvor ao Divino Espírito Santo em Alencar, Portugal, no limiar do século XIV. Foi trazida ao Brasil pelos portugueses no século XVI, com o nome Império do Divino. O nome Império, usado do período colonial até o final do século passado, decorre da referência ao altar montado na casa do festeiro, ou seja, do Imperador do Divino.
Entre nós, a festa se propagou e ainda hoje é cultivada em quase todas as regiões brasileiras. À frente da festa, que aliás envolve toda a comunidade do local, está a Folia do Divino, ou seja, o grupo de músicos, cantadores que acompanham o cortejo. Na festa do Divino realizam-se novenas, missas e quermesses. O ponto alto da festa é o cortejo, realizado após a missa. Aqui estamos vendo a festa do Divino de São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, da qual também participam grupos folclóricos, como moçambiques e congadas, além de um grupo parafolclórico que dança o pau de fitas. Em São Luís do Paraitinga, elementos da antiga tradição que compõem a festa e o cortejo estão ali presentes, acrescidos de outros. Após o desfile dos grupos folclóricos, afigura-se o componente que representa o imperador, devidamente ornado, com cetro, coroa e o que mais mandar o figurino, sendo acompanhado inclusive de rainhas e princesas, um cortejo imperial infantil. Seguem-se pajens, alferes, crianças vestidas de anjos, entre outras personagens, e várias pessoas portando bandeiras do divino, encimadas com a coroa, muitas delas adornadas com flores e fitas. Atrás deles desfila apoteótico um andor ricamente ornamentado, tecido vermelho, flores e adereços cintilantes, configurando condignamente a bandeira do Divino Espírito Santo, cujo símbolo é uma pomba branca, bordada com fios dourados. Praticamente todos os habitantes da cidade acompanham a procissão. Em São Luís do Paraitinga, outros santos católicos também são louvados, tendo suas imagens representativas conduzidas em andores. Vamos falar agora da medicina folclórica. Entende-se por medicina folclórica o conjunto de conceitos e práticas cuja função é prevenir e curar doenças em homens e animais. Diferencia-se da medicina erudita por não estar sujeita às regras científicas de observação e experimentação e por se apresentar como expressão humana em todos os tempos e lugares. Seu exercício não se restringe a determinada classe, seja social ou profissional. A humanidade sempre enfrentou privações e adversidades em sua história, e elas eram ainda maiores nos primórdios da civilização. Foi o homem primitivo, com efeito, quem deu os primeiros passos em busca de recursos contra as enfermidades, no meio em que vivia, inicialmente junto aos vegetais e com o tempo também aos animais e minerais. Desse processo fazia parte naturalmente o medo do desconhecido. Daí, o forte vínculo da medicina popular com o sobrenatural, desde sua origem, sendo até hoje mantido, pois muitas vezes são acrescidos aos remédios, orações, simpatias e rituais, em que às vezes se observa inclusive a fase da lua, a posição do sol, a estação do ano. Os primeiros médicos foram os magos e feiticeiros. Na atualidade, mesmo com o célere progresso da medicina erudita, os chamados curandeiros ainda estão por aí. Dividiremos este tópico em 2 itens. Falaremos primeiramente da medicina caseira e depois dos curandeiros. Medicina caseira. São aqueles remédios caseiros que aprendemos a usar com nossos pais, que, por sua vez, aprenderam com seus avós e outros parentes mais velhos. São remédios simples que, mesmo se não curar a doença, não acarretarão efeitos colaterais. Como diz o povo, se não fizer bem, mal não vai fazer, ou pelo menos, não muito mal. Como alguns exemplos temos pingar cachaça no dente dolorido, aplicar mel em furúnculo, cheirar cebola para estancar hemorragia nasal, fazer gargarejo com água e sal para dor de garganta, pingar leite materno no ouvido que estiver doendo e inúmeros outros. Chás medicinais. Os chás podem ser preparados por meio de maceração, ou seja, macera-se, esmaga-se, espreme-se a planta para se lhe extrair o sumo, por infusão, conservando a planta ou erva na água por certo tempo, ou ainda por cozimento, colocando-se a água com a planta no fogo. Existe o chá de alho para curar a gripe.
o chá de erva cidreira para acalmar, para males do fígado e dores nevrálgicas, o chá de losna para azia e ressaca de bebida alcoólica e inúmeros outros. São também feitas infusões com ervas e plantas para se aplicar em feridas e muito mais. Nestes exemplos se confia na receita do povo antigo. A medicina folclórica, no entanto, não se limita ao uso de ervas, plantas e outros recursos. As simpatias nela desempenham um papel também muito importante. Por exemplo, acredita-se que colocar um cordão de dente de alhos no pescoço das crianças afasta lombrigas. Pregar um susto ou contar alguma grave mentira para alguém com soluço faz com que este seja cortado. Sentar num pedaço de tronco recém-cortado cura hemorroidas. E assim por diante. Não só simpatias, mas também rezas e outros procedimentos místicos são parte do ritual de cura da medicina popular, no qual corpo e alma não devem ser tratados separadamente. E é nesta hora que aparecem os curandeiros. Os curandeiros são os que curam enfermidades sem títulos nem habilitação para tanto. Eles conhecem os segredos medicinais das ervas e plantas. Produzem remédios a que chamam beberagens e garrafadas, cujo conteúdo, na maioria das vezes, não se conhece. Em vilarejos e pequenas cidades do interior, especialmente nas regiões mais pobres do país, onde não há recursos para aquisição de medicamentos industrializados, é muito respeitada a figura do curandeiro, a quem atribuem prodígios e curas de doenças incuráveis. A seus remédios somam-se orações e benzeções, pois ele mantém contato com espíritos que o auxiliam no fabrico dos remédios. Na Umbanda, os espíritos que baixam nos filhos de santo também são curandeiros. Na pajelança, religião popular amazônica, o pajé é o médico, é o sacerdote, é o adivinho, é o bruxo. Ele domina os segredos das florestas amazônicas, conhece as ervas que curam, as plantas que matam. É oportuno lembrar, entretanto, que curandeirismo é crime, previsto no artigo 284 do Código Penal. De qualquer maneira, vale lembrar que a medicina erudita vem se dedicando à pesquisa de muitos fenômenos folclóricos, especialmente na área de farmacologia. Laboratórios multinacionais continuam se valendo das mesmas plantas usadas na medicina empírica, muitas delas importadas e até clandestinamente retiradas do Brasil, as quais, após a industrialização, retornam em forma de medicamentos embalados de maneira sofisticada. As manifestações populares de fé, de devoção, de crença no sobrenatural são várias e diversificadas. Nesse volume, tivemos a oportunidade de apreciar algumas das inúmeras formas de expressão da fé popular. Nos próximos volumes, veremos mais alguns exemplos deste misticismo e desta fé popular, só que associados ao artesanato, à culinária e também às músicas, às danças e aos folguedos.